Eram quase 3 horas da tarde quando Lacovos e eu tomamos um ônibus para Larnaca, o porto de mar sudeste da ilha, onde Dias-Calos deveria realizar sua reunião mensal com o círculo de discípulos. Eles haviam planejado reunir-se às 7 horas da noite, na casa da irmã Teano, a bruxa de Larnaca, em segundo carinhosa expressão de Dias-Calos, que também era membro de seu exclusivo círculo secreto. Dias-Calos já tinha ido a Larnaca de manhã cedo para visitar vários pacientes no Hospital Local. Quando entramos no ônibus, na Praça da Liberdade, o centro de Nicósia, uma chuva fina começou a cair. Eu estava cansado das atividades do dia e, não querendo chegar a Larnaca exausto, fechei os olhos e pratiquei uma técnica de concentração-relaxamento em que Dias-Calos me havia ensinado. Lacovo sentou-se em silêncio ao meu lado, enquanto eu tentava manter minha mente alheia ao mundo exterior. Procurei a posição mais confortável possível e trouxe à mente as instruções de Dias-Calos. À medida que inspirava profundamente e expirava, eu me concentrava em todo o corpo. Comecei a perceber e a relaxar cada músculo, do topo da cabeça até os dedos dos pés. Tentei evitar que qualquer outro pensamento ocupasse minha mente. Depois de respirar profundamente por mais ou menos 3 minutos, focalizei minha atenção nos dedos dos pés e comecei a mover com muito vagaro meu foco de concentração corpo acima, até alcançar o umbigo e o plexo solar, onde mentalizei uma grande bola azul clara na região abdominal, dentro e fora do corpo. Tentei manter meus pensamentos fixos naquela região por cerca de 3 minutos. Inspirei calma e profundamente algumas vezes, e sem perder a imagem mental da esfera azul clara, mudei minha concentração para ainda mais acima, para dentro do peito, perto do coração. Imaginei outra bola de luz, de tamanho menor, irradiando uma luz branca rosada, com o centro perto do coração. As duas esferas tinham as bordas sobrepostas, mas mantinham suas diferentes cores. Fiquei naquele estado por mais 3 minutos, observando a luz azul clara, que cobria a parte inferior do meu corpo, e uma luz rosa clara na parte superior, perto do pescoço. Então, transferi a concentração para o centro do crânio e mentalizei uma esfera dourada, menor que as outras duas, cobrindo minha cabeça e estendendo-se mais uns 15 centímetros em todas as direções. Concentrei-me em cada parte da minha cabeça, assim como no seu interior, por outros 3 minutos. Mentalizei. Então, todo o meu corpo dentro de uma aura branca, do formato de um ovo luminoso. Depois de focalizar de novo cada parte do meu corpo, fiz mentalmente a seguinte autossugestão: em que a paz possa reinar dentro de todo o meu corpo material, e que a harmonia reine dentro do meu corpo psíquico. Que a tranquilidade absoluta prevaleça em meus pensamentos. Antes de sair da minha meditação, passei mais 3 minutos respirando profundamente. Dias-Calos afirma que este exercício de meditação, quando praticado com regularidade, de preferência pela manhã, terá efeitos benéficos sobre a personalidade. A cor azul clara pode manter nosso corpo material com boa saúde, enquanto a cor rosa clara e a dourada tendem a purificar e a manter em harmonia nossos corpos psíquico e noético, respectivamente. Baseado em minha própria experiência, posso afirmar que este exercício e outras práticas semelhantes de meditação que Dias-Calos me ensinou têm um efeito de relaxamento imediato. Quando abri os olhos naquela ocasião, minha fadiga tinha passado e eu me sentia refeito. A chuva havia parado e um arco-íris decorava o horizonte à nossa frente, como um majestoso ornamento. Estávamos em meados de março, e os campos cipriotas viviam seu período mais bonito, cobertos de flores do campo amarelas e vermelhas. Chegamos a Larnaca em cerca de 1 hora. A casa de Teano era um velho sobrado que dava para o mar. Era uma senhora muito afetuosa, de 60 e muitos anos, que nos recebeu com um abraço e um beijo, como se fosse nossa avó. O fato de estar com Lacovos e de ter o apoio de Dias-Calos quanto ao que estava fazendo bastava para que eu me tomasse, automaticamente, um irmão. Teano, Dias-Calos me dissera antes, tinha sido sua mãe em 4 encarnações anteriores. E por isso ela é tão maternal para comigo toda vez que me vê, explicou. Dias-Calos, rindo. De fato, como qualquer Mia que adora seus filhos, Teano costumava chamar Dias-Calos de meu menino de ouro. Sentamos na sala, esperando que Dias-Calos e os outros alunos chegassem. Enquanto comia um pedaço de bolo e tomava limonada, Teano falou, primeiro, de Pavios, seu falecido marido, e de como, através dele, ela se tomara uma aluna de Dias-Calos e um membro do seu círculo secreto. Pavios era um poeta que passará a maior parte de sua vida em Paris, onde se interessara pelo misticismo. Certo dia, em visita a uma médium famosa, ele pediu informações sobre certas questões metafísicas. A médium disse a ele que as perguntas seriam respondidas, uma por uma, pelo seu futuro mestre. Ele nascerá, disse a médium a Pavios, no dia 12 de dezembro de 1923, a data do aniversário de Dias-Calos. Na ocasião, a vidente fizera um esboço de Dias-Calos já como homem adulto, escrevera as iniciais dele no desenho e o dera a Pavios. Muitos anos se passaram. Pavios saira de Paris, voltara a Chypre. E se casara com Teano, 20 anos mais moça. Ele guardava o esboço que a médium lhe havia feito décadas antes. Quando, casualmente, encontrou Dias-Calos durante uma reunião social, Pavios, de acordo com sua mulher, ficou boquiaberto. As feições de Dias-Calos coincidiam com o retrato desenhado pela médium. Os dois tiveram uma conversa particular e quando Pavios ficou sabendo da data de nascimento de Dias-Calos e de outros detalhes, ele o abraçou, com lágrimas nos olhos. O senhor é o mestre por quem eu estive esperando há tantos anos. Conta-se que Dias-Calos respondeu, e o senhor também é o mestre. Pavios, 2 décadas mais velho que Dias-Calos, entrou para o círculo secreto naquele mesmo ano, e até a sua morte, foi um dos mais dedicados discípulos de Dias-Calos. Contaram-me que ele era um místico intelectual. Ao contrário de Lacovos, de Costas e de Teofanis, suas capacidades psíquicas permaneceram adormecidas. Ainda assim, era um homem de elevada estatura espiritual e dotado de grande senso de humor. Um dia,
Contou Teano. Seu marido estava sentado com um amigo num banco, embaixo das palmeiras, olhando para o mar. De repente Pavio se levantou, tirou o chapéu, inclinou a cabeça e disse: Em bom dia, Jascali. Zoi. Amigo, intrigado, pediu uma explicação. Em bem, respondeu Pavios casualmente. Acabo de ver Jascalos fora de seu corpo indo visitar alguns Pacientes. Daí a pouco o amigo se levantou, tirou o chapéu e disse: E até logo, Jascali. Quando Pavios pediu uma explicação, o amigo Respondeu. Acabou de ver das Carlos correndo de volta para Zoi. Corpo. Teano afirmava estar em constante comunicação com o falecido marido, e outros me contaram que ela também tinha o poder de curar. Ela mesma contou-me, em grande segredo, que precisava ser muito cuidadosa, caso contrário o clero local iniciaria uma guerra contra ela. Por isso ela tentava manter relações de amizade com o bispo local. É o que vamos fazer, exclamou, pondo as mãos para cima. As pessoas podem muito bem nos entender mal. Teano tinha grande orgulho de seu marido e me deu de presente vários volumes da sua coleção de poemas, alguns escritos em grego, a maioria em francês, e todos fortemente influenciados pelo romantismo francês. Jascalos contou-me mais tarde que Teano e Pavios eram um dos casais mais harmoniosos que ele já conhecera, e isso se devia à sua longa ligação através dos séculos. Tratava-se de almas muito velhas, explicou Jascalos, e os dois vinham formando juntos um casal repetidas vezes, através da eternidade. Uma vida, Jascalos me disse em várias ocasiões, não costuma ser o suficiente para se ter um bom casamento. As pessoas precisam vir juntas, formando um casal, repetidas vezes antes de se tornarem compatíveis, através da experiência e do amor. Os alunos de Jascalos chegaram, um depois do outro, num total de mais ou menos 25, com idades variando entre 25 e 70 anos. Os sexos estavam igualmente representados. Como nós. Círculos de Nicósia, eles vinham dos segmentos mais cultos da sociedade. Jascalo chegou por último, acompanhado por Costas, que veio de carro de Limassol para assistir à reunião. Lacovos e Costas costumavam estar presentes em todas as conferências que Jascalos dava nas várias partes da ilha e sempre se sentavam ao lado do mestre, como que para lhe oferecer apoio emocional durante a aula. Antes de a reunião formal começar, Jascalos sentou-se na sala de visitas, tomou café e contou algumas piadas. Dirigiu-se, então, à outra sala e conversou em particular com alguns dos que estavam em tratamento. Para essas pessoas, Jascalos não era apenas um professor, mas um confessor e conselheiro quanto a seus problemas pessoais. Depois de todos terem se reunido numa sala maior, Costas acendeu incenso num recipiente especial, do tipo usado nas igrejas gregas. Jascalos levantou-se e todos seguiram o seu exemplo. Ele segurou no alto recipiente com o incenso queimando e, com ele, fez o sinal da cruz. Em seguida, rezou uma curta oração. Na aula de hoje, começou Jascalos. Depois da oração, reexaminaremos algumas questões relativas aos mundos psiconoéticos. Notei que alguns de vocês têm dúvidas a respeito da natureza desses domínios. Podem perguntar. Pai Johannan está pronto para responder. Todas as perguntas. Costas, sentado à esquerda de das Carlos, servia de mediador. Primeira pergunta foi abrangente. O que acontece a uma pessoa do momento de sua morte até o momento da reencarnação? Costas repetiu a pergunta para que todos pudessem ouvir claramente. Jascalos começou a responder dando, primeiro, uma definição da morte e explicando a transformação da personalidade autoconsciente. Depois da morte, dissemos antes que o corpo de matéria densa não pode se manter sem o seu correspondente duplo etérico. Desta forma, a morte significa a separação e a desintegração do duplo etérico do corpo de matéria densa. Normalmente são necessários 40 dias para ocorrer a dissolução do duplo etérico de um morto. Por isso, na nossa religião, mantemos, sobre o túmulo do morto, uma vela acesa durante esse período. O fogo acelera o processo de dissolução do duplo etérico. Jascalos ressaltou que o duplo etérico de uma pessoa morta é altamente maleável e pode ser arrebatado por um feiticeiro de magia negra, que pode usá-lo com propósitos maléficos. Portanto, o costume, na Fandia, de queimar os corpos dos mortos é preferível. As pessoas comuns presumem que a morte seja assustadora. E dolorosa. Na verdade, é o oposto. O processo da morte não é diferente de um sono agradável depois do cansaço de um dia de trabalho. Podemos estar com uma doença séria mas, no momento da morte, não experimentamos dor alguma. Um grande místico disse certa vez, jamais os lábios humanos provaram um beijo mais doce do que o dado pelo anjo da morte. Sei disso por experiência própria. No momento em que a pessoa começa a abandonar o seu corpo, sua face adquire uma quietude serena e ela não mais sente dor alguma. Depois da morte, o indivíduo vai começar a viver de forma plenamente consciente num dos subplanos do mundo psiconoético, levando com ele seus vícios e virtudes, objetivos e aspirações. Sua personalidade não passa por mudança alguma. Apenas a realidade do espaço muda. Zero indivíduo entra num estado em que o espaço como o conhecemos no plano da matéria densa, não existe. Ele compreende o espaço como significado, como conceito. As últimas observações de Jascalos ocasionaram várias perguntas para melhor entendimento. Imaginem, continuou ele, que eu os traga para esta sala, enquanto estão dormindo e lhes dê uma determinada aula. O lugar lhes parecerá o mesmo em que estão agora. Quando me virem no dia seguinte provavelmente me dirão, em Jascali, viemos à sua e cada um de nós sentou-se no lugar de sua preferência. A pergunta que lhes faço é a seguinte: vocês terão realmente vindo a esta sala para ouvir a minha conversa? No estado em que estarão, qualquer um que viva no mundo psiconoético, não importa a distância, será capaz de ouvir a mesma lição. Através da sintonia. No mundo psíquico, somos como estações de televisão. Qualquer um pode ligar o seu aparelho e assistir o que quer que estejamos apresentando. Quando deixamos nossos corpos, quer através da morte, quer através da exomatose, nós, na verdade, entramos para dentro de nós mesmos.
A comunicação, então, assim como todas as outras experiências, acontece vinda de dentro. Tudo está lá. Há algum tempo, nosso mestre nos mencionou uma grande verdade, e o abismo dentro de nós não é de forma alguma menor que o abismo fora de nós. Talvez possam entender mais facilmente o que estou dizendo, se lhes apresentar o seguinte caso concreto. 3 irmãos, em sua ânsia de se comunicar com o pai falecido, decidiram fazer uma experiência Psíquica. Um deles estava na Austrália, outro em Londres e o terceiro Nos Estados Unidos. Usando 3 médiums diferentes e capazes conseguiram, simultaneamente, contactar o pai. Queriam trazer o pai em para baixo e, disseram, pressupunham, na verdade, que o pai estivesse em algum lugar e acima. Ele lhes falou sobre certos assuntos de família dos quais nenhum deles tinha conhecimento e que, mais tarde, foram confirmados como verdadeiros. Ainda assim, os 3 chegaram à conclusão que não haviam conversado com o pai, mas com o diabo. Na verdade, como poderia ter sido o pai, concluíram, uma vez que eles estavam em 3 lugares diferentes do planeta enquanto se comunicavam com ele ao mesmo tempo. Eles supunham que o pai estivesse numa condição semelhante, depois da morte, àquela do mundo material. Os 3 vieram a Chipre e, por meu intermédio, contactaram o pai mais uma vez. Este confirmou ter falado com os filhos no contato Anterior. e não prestei atenção aos lugares onde vocês estavam, mas falei com todos os 3. Até os toquei. Ele lhes disse, em como o Senhor pôde fazer isso, pai, uma vez que estávamos tão longe uns dos outros? Perguntaram os 3. Eu os alertei para o fato de que, caso continuassem duvidando, poderiam criar confusão na mente dele, só porque ele estava do outro lado não queria dizer que havia transcendido a realidade dos fenômenos. Garanti a eles que não se tratava de coisa do diabo, mas que era realmente o pai deles quem lhes falava. Esclareci que, nos domínios psíquicos, a comunicação se faz através de vibrações em frequências semelhantes. Suponhamos, disse a eles, que eu tenha vários aparelhos de rádio capazes de sintonizar qualquer estação, em qualquer lugar do Planeta. Se eu colocar esses rádios em diferentes partes da Terra e os sintonizar na nossa frequência, não receberão todos a mesma transmissão? A comunicação no plano psíquico é, de algum modo, análoga. Nenhuma consciência humana jamais se misturará ou se confundirá com outra. Desde a descoberta do rádio e da televisão ficou muito mais fácil para os seres humanos comuns entender a natureza dos mundos psíquicos. Vocês precisam compreender que os planos e subplanos dos mundos psíquico e noético ocupam o mesmo espaço. E este espaço é o centro da Terra, todo e qualquer lugar do planeta, a circunferência do planeta e o espaço ao redor do planeta. Não imaginem que esses planos e subplanos psiconoéticos estejam justapostos uns sobre os outros. Neste exato momento, dentro de uma cabeça de alfinete, neste espaço, e em todo lugar, existem todos os planos e subplanos dos mundos psiconoéticos. É um estado da existência, de vibrações e um método de sintonizar com eles. Dentro do mundo psíquico você, como personalidade autoconsciente, estará onde quer que queira focalizar sua atenção. Por isso, quando tem um sonho nítido e se vê transpondo instantaneamente grandes distâncias, você conclui que tais experiências são irreais, são ilusões. Nada disso. Quando, algum dia, você se encontrar no mundo psíquico, verificará que tais mundos são mais concretos do que a matéria densa. Você começará a viver com maior intensidade, com maior descontração. Ainda assim, o mundo no qual você se encontrará, em muitos aspectos, será semelhante ao que você conhece agora. É uma questão de capacidade de receber impressões e vibrações psiconoéticas. Com base em seus interesses e predisposições, você estará, depois da morte, num estado psíquico análogo. Você se encontrará no inferno, num purgatório ou num paraíso, igual ao estado psíquico em que se encontra agora, neste exato momento. Há, entretanto, uma importante diferença entre o domínio material e o psíquico. Quando nos encontramos no meio psíquico, os sentimentos adquirem maior intensidade. Por exemplo, sentimentos de ódio e de ciúme podem tornar-se semelhantes ao fogo queimando. Nesta vida, tais sentimentos podem ser moderados pelas limitações do Cerebro material. No plano psíquico, os limites não existem. Por isso, vive-se nos mundos psíquicos com tanta intensidade. Mas você jamais deve pressupor que o chamado inferno seja uma espécie de câmara de Tortura psíquica. Os infernos e purgatórios são escolas e oficinas onde se adquire experiência para que as entidades humanas possam ascender em direção à perfeição. Na realidade, não há punição, só a experiência. Se há sofrimento, não é porque o absoluto deseje nos punir por nossas transgressões, mas para que descubramos quem realmente somos. O propósito de tais experiências é ajudar-nos a nos livrar de ilusões e da ignorância. Céu e inferno são palavras relativas. O inferno de uma pessoa pode ser o paraíso de outra. Por exemplo, para ajudar alguém no plano psíquico a sair do seu inferno, precisamos mostrar-lhe um estado alternativo, diferente daquele onde ele se encontra. Se durante a sua vida, na Terra, tiver sido uma pessoa queixosa, ele se encontrará numa situação semelhante quando sair do corpo. Para ajudá-lo, devemos mostrar-lhe o estado imediatamente melhor para onde ele possa se mudar. Se não for receptivo às nossas sugestões, devemos deixá-lo ficar onde está. Ele mora em seu paraíso, muito embora possa ser o pior dos infernos. Deixe-me dar um exemplo. Tentei ajudar alguém que, durante a sua vida, havia sido um jogador, uma pessoa muito queixosa que morreu de tuberculose, há 45 anos. Desde então, ele vivia no mundo psíquico exatamente do mesmo modo que vivia quando se encontrava no plano de matéria densa. Ele criou, junto com os amigos, um ambiente análogo ao que tinham na Terra: janelas, roupas e mesas sujas, brigas, discussões, tudo exatamente igual ao ambiente dos cafés que tinham conhecido antes. Nem ao menos tiveram a imaginação de construí-los um pouco melhores. Um dia, eu lhe disse: venha, meu amigo, vamos a um lugar. Tirei-o de onde estava e criei as vibrações de uma sinfonia.
de Beethoven, da qual gosto muito, mais especificamente a da alegria. Disse a ele, Incharilai, este era o nome dele, em veja. Mostrei uma linda floresta, com cores, água, flores, tudo. Harmonizei os sons com a paisagem e criei para ele o que eu considerava um paraíso. Ele me fitou por algum tempo e então disse, e não está cansado? Vamos voltar e jogar uma partidinha de pôquer com alguns amigos. Por quanto tempo vai me deixar aqui, ouvindo este seu barulho de lata? O que eu poderia dizer? Ele vivia em seu paraíso, que para mim era um inferno intolerável. Como explicar àquele homem a diferença entre inferno e paraíso? Aqui está outro caso. Uma mulher rabugenta passou toda a vida acusando, fazendo fofocas e praguejando contra seus vizinhos. Ao morrer, ela continuou o mesmo estilo de vida, só que de maneira mais intensa. No lugar dos seres humanos reais, que deixará para trás, ela criou e passou a brigar com os elementais deles, que trouxera com ela. Os elementais de Maria, de Eleni, de Efterbe. Tentamos, em vão, mostrar-lhe que vivia no inferno e que tinha de dissolver tais elementais, para poder ver com maior clareza. Só depois de ficar exausta com tal situação ela pedirá voluntariamente uma mudança. Aqueles entre vocês, que, um dia, se tomarão auxiliares invisíveis, encontrarão tais dificuldades. É bom ter em mente que, a menos que uma pessoa procure, ela mesma, uma mudança, não poderá ser ajudada. Cada pessoa se desenvolverá aos poucos. O máximo que podemos fazer em tal circunstância é criar um elemental benéfico e colocá-lo na aura da pessoa a quem queremos ajudar. Quando ela estiver pronta para uma mudança, o elemental lá estará para ajudá-la. Jascali, perguntei, os planos e subplanos psiconoéticos têm uma existência objetiva independente da percepção subjetiva que o indivíduo tem deles? Eu disse antes que os mundos psíquicos têm árvores, montanhas, oceanos, rios, tudo que existe no planeta, tudo que já existiu e tudo o que possa existir. O que você pensa ser o mundo real é, na verdade, uma sombra ou reflexo de outros mundos mais luminosos, dentro dos quais tudo que for material e que for considerado real existe. Nos vários planos e subplanos dos mundos psíquicos existe não só o que há neste planeta que tenha sido criado por forças arcangélicas, como a água, as montanhas e as florestas, mas também tudo o que os seres humanos criaram, não só enquanto estavam vivos como depois que se foram. O mundo psíquico é um mundo muito mais rico. Não obstante, a maioria das pessoas que lá vivem observam-no através dos elementais que elas mesmas criaram. Nos mundos psíquicos, por exemplo, não há sol que nasça e se ponha a cada dia, a menos que nós mesmos criemos um. Mas o sol que criamos estará dentro do nosso mundo psíquico individual e subjetivo, e não no mundo exterior. Portanto, quando um ser humano abandona seu corpo de matéria densa, ele começa a viver, simultaneamente, em dois planos de existência, o plano psíquico real e o seu próprio mundo psíquico subjetivo. A maior parte dos seres humanos encontra-se tão absorta no interior de sua própria concha subjetiva, que não tem consciência da natureza do plano psíquico dentro do qual ela vibra. É como se, por exemplo, estivéssemos em viagem mas, por causa das nossas paixões e da nossa confusão psíquica, não nos inteirássemos da beleza da paisagem ao redor. E deixe-me dizer algo que parece uma blasfêmia. Baseado em minha própria experiência pessoal, o que pode ser considerado um inferno intolerável é, na realidade, um espaço lindo, pressupondo-se que você possa sintonizar sua consciência com o plano psíquico real. A nossa predisposição vai nos deixar ver ou vai impedir que vejamos tal beleza. Jascalos continuou, dizendo que a evolução de um pesquisador da verdade implica o desenvolvimento da capacidade de distinguir entre o mundo psíquico real e o ambiente psíquico subjetivo que as pessoas constroem ao seu redor com os elementais que trazem junto com elas, quando lá entram. O que é feio nesses planos psiconoéticos é o que cada indivíduo esconde dentro de sua concha subjetiva, seu próprio mundo psíquico, que lhes dá vibrações do mal, do ódio e da vulgaridade. Onde fica esta concha? Perguntou alguém. Você quer dizer em termos de espaço? Outra vez, em todo e em nenhum lugar. Mas a pessoa que constrói sua própria concha e nela vive, sabe que tem limites bem definidos dentro dos quais se encontra confinada e pode agir. As pessoas constroem suas vilas, suas igrejas, seus campos exatamente como os tinham no mundo de matéria densa. Podemos entrar em suas conchas psíquicas quando nos sintonizamos com elas e entendemos o modo com o qual vêm seus mundos psíquicos de dentro. Em outra ocasião, Lacovos tinha me dito que ele se encontrava regularmente com seu avô, morto há vários anos. Conforme ele disse, seu avô ainda estava preocupado com as mesmas coisas que o haviam preocupado em vida. Ele cuida de suas laranjeiras, as cultiva, vende as frutas e se preocupa com a chuva. Nos níveis mais baixos do mundo psíquico, aos quais chamamos de inferno e purgatório, há menos luz do que nos planos mais elevados. A misericórdia divina coloca as vibrações de luz dentro de lindas paisagens, o que faz estes subplanos equivalerem a casas de repouso. É semelhante ao que em geral fazemos quando cuidamos de uma pessoa doente. Mantemos as janelas fechadas e o quarto pouco iluminado, para que o sistema nervoso do paciente possa se acalmar. De modo análogo, o Absoluto fez todas aquelas paisagens magníficas para aquelas personalidades doentias que se encontram lá, para que possam se recuperar e evoluir. À medida que nos movemos dos planos mais baixos para os mais altos, observamos que há cada vez mais luz, de forma semelhante ao modo pelo qual uma paisagem é iluminada, à medida que o sol nasce no horizonte. Paraísos, que são os planos psiconoéticos mais elevados, encontram-se mergulhados em luz de grande intensidade. Vejam, continuou Jascalos, que uma qualidade importante do mundo psíquico é que cada átomo da matéria emite sua própria luz. É diferente do mundo tridimensional, onde a luz provém de um sol, ou de alguma fonte artificial. A última observação de Jascalos me fez lembrar a descrição de
Castafieda, de uma experiência que ele teve durante seu período de aprendizagem com Dom Juan. Castafieda conta que, numa noite sem luar, enquanto caminhava vagarosamente, devido à escuridão, pelo deserto, com Dom Juan, viu de repente toda a paisagem se iluminando, como se o sol tivesse surgido. Ele podia ver tudo com muita clareza, conforme disse, como se fosse dia. Além disso, podia dialogar com um coiote, que por acaso estava lá. Assim eu me pergunto, teria Castafieda entrado, naquele momento num estado que Diascalos chamaria de contrapartida psíquica daquele lugar? Quando eu fiz esta pergunta, mais tarde, ele disse que provavelmente foi isso que aconteceu. Deixe-me, agora, fazer a seguinte pergunta, continuou Diascalos. Podemos nos comunicar com uma flor ou uma planta. As pessoas comuns, gostem ou não de flores e de plantas, não podem conscientemente comunicar-se com elas. Elas as veem como objetos, fora delas mesmas. Um poeta pode ser inspirado pela beleza de uma flor, mas será que é capaz de incorporar a sua consciência à semiconsciência de uma flor? No mundo psíquico é muito diferente. À medida que progride, você será capaz de se comunicar com todas as formas de vida. Todas. As coisas estão vivas e têm sua própria linguagem, suas próprias vibrações e luminosidade, as quais você pode sentir no seu corpo psíquico. No mundo psíquico, disse Diascalos mais tarde, não pensamos com nosso cérebro. Nós o temos, mas não precisamos dele. Cada célula do corpo psíquico é um centro de consciência que recebe impressões. Temos olhos, mas pela mesma razão não precisamos deles. Dentro do mundo psíquico, não há separação entre nós e um objeto. Fora de nós, quando nos sintonizamos e focalizamos algo somos, simultaneamente, nós e o objeto, uma coisa só. Estamos dentro dele e a sua volta. Mas podemos fazer isso pressupondo que estejamos, de fato, dentro do mundo psíquico real e não dentro das nossas conchas, que criam, para nós, nosso próprio mundo psíquico. Sob tais circunstâncias, colorimos tudo através dos nossos preconceitos e impressões. Respondendo à pergunta feita por alguém sobre a natureza do movimento nos planos psíquicos, Diascalos disse que este é radicalmente diferente do modo pelo qual estamos acostumados a nos mover na Terra. Não nos locomovemos andando, tomando um ônibus ou guiando. Mas podemos nos ver, assim como ver os outros, como se estivéssemos andando ou guiando. É só uma percepção, e uma percepção ilusória. Quando nos encontramos fora dos nossos corpos e nos movemos, aqui e ali dentro do mundo psíquico e do etérico do mundo de matéria densa, podemos ter a impressão de estar voando. Às vezes, durante um sonho, temos essa sensação. Você já se perguntou como isso é possível? Somos pássaros capazes de voar? No mundo psíquico, o movimento pode acontecer instantaneamente. É um caso de transporte da nossa consciência através de sintonia. Podemos estar em Londres, por exemplo, em fração de segundos, sem termos de voarem pela Europa. Algum dia vocês aprenderão a transportar sua consciência através de grandes distâncias instantaneamente, enquanto ainda se encontram no plano de matéria densa. O senhor pode nos dizer como isso é feito? Perguntei. Posso lhe dizer, mas não terá significado algum para você, neste estágio. Você terá de criar em sua mente a imagem do lugar para o qual quer ir, viver intensamente dentro de tal imagem, mantê-la em sua mente, sem se distrair, sintonizar-se com tal lugar e, então, você estará lá. E se, naquele momento, por acaso existir um clarividente no lugar para onde você transportar sua consciência, ele será capaz de vê-lo. Quando se desenvolver mais, você será capaz de realmente se materializar naquele lugar e ser visto por pessoas que não sejam clarividentes. Quando o senhor faz isso, perguntei, o que acontece com seu corpo material? Mais uma vez, isso depende de quão adiantado você estiver. Seu corpo pode estar num estado de sono profundo, mas é possível atingir um ponto no qual tudo isso pode ser feito enquanto você se encontra completamente acordado. Com o tempo, você pode desenvolver uma autopercepção superconsciente e estar em diversos pontos da Terra. Totalmente consciente e sintonizado. Confesso que tive dificuldade para entender o que ele queria dizer. Estar em vários lugares ao mesmo tempo. Esses assuntos são difíceis, continuou Diascalos, mas o tipo de pergunta que você fez me obrigou a dar uma resposta abrangente. Não se preocupe, por enquanto. Trata-se de grandes verdades que você tem dificuldade em entender porque está familiarizado com situações dentro do tempo e do espaço. Diascalos mencionou então que os mundos das separações são os mais pobres, embora nos deem os maiores paraísos e os maiores infernos. Os mundos da separação incluem não só o mundo material, mas também o psíquico e o noético. Trata-se de mundos de formas. Imagens, impressões. Nós o chamamos de mundos de separação porque a pessoa se vê como uma entidade separada, que recebe impressões e as interpreta. É algo diferente do eu real. Há, entretanto, outros mundos, onde a separação é transcendida. Existem, por exemplo, os mundos noéticos mais elevados, os mundos das ideias, leis que estão além das formas de pensamento concretas. Há também o mundo da luz eterna, dos 7 céus. Falamos apenas de 3, o de matéria densa, o psíquico, e o noético. Além desses, ao que nossa religião chama de reino dos céus, que está dentro de nós. Essas lições, continuou Diascalos vagarosamente, depois de uma pausa de poucos segundos, foram ensinadas pelo mais amado aos seus discípulos, embaixo das oliveiras no jardim de Getsemane. Ele lhes ensinou exomatose, materialização, desmaterialização e muitos outros segredos. Na essência do cristianismo não existe nenhuma barreira quanto ao conhecimento, embora padres vestidos de preto tenham imposto limites e restrições. Nós, como pesquisadores da verdade, queremos saber através da razão, da investigação e da concentração. Levamos a sério o conselho de Cristo, e a verdade vos libertará. Foi para isso que Cristo veio a este mundo, para nos dar algumas aulas e nos mostrar o caminho que nos leva para longe dos infernos nos quais nos encontramos, e para nos guiar ao seu paraíso, e ao nosso. Infelizmente, muito poucos homens aprenderam seus ensinamentos. Diascalos interrompeu seu monologo e esperou alguns instantes. Aguardando outras perguntas.
Então, enfatizou mais uma vez que os planos psíquicos são escolas onde os seres humanos entram para receber as aulas necessárias e tirar as conclusões apropriadas, baseadas em suas experiências na Terra. O indivíduo irá, então, para planos mais elevados e mais luminosos, e após alcançar um certo ponto, receberá a ordem dos grandes mestres do karma para voltar à Terra a fim de ter outras aulas. Em resumo, os planos psíquicos são casas de repouso para a personalidade autoconsciente, até que o novo ano letivo se inicie. A menos que, claro, Sejamos reprovados nos exames e tenhamos de repetir de ano. Com essas observações, Jascalos deu uma boa gargalhada, e todos riram com ele. Pode-se entrar numa classe mais atrasada? Perguntou alguém, em tom de brincadeira. nunca. É possível permanecer na mesma classe, onde nos tornamos alunos mais experientes. Uma entidade autoconsciente reencarnará num ambiente análogo, junto com outros espíritos afins, que vibrem na mesma frequência. As pessoas chamam a isso de hereditariedade. Não existe tal coisa. Em vez de hereditariedade, eu diria que há a onisciência do absoluto que une os que devem ser unidos para avançarem juntos em direção ao amor. O ódio, na verdade, não existe. É uma ilusão baseada na ignorância. Esses assuntos, claro, exigem profunda reflexão e estudo. A alma conhece seu destino e as experiências que irá adquirir. Na encarnação futura? Perguntou uma mulher de meia-idade, vestida de preto. Não em detalhes. Entretanto, subconscientemente, a alma. Permanente autoconsciente sabe. Só que não traz tal conhecimento até o nível consciente da personalidade atual. Por exemplo, uma criança coloca a mão no fogo e queima o dedo. Ela vai esquecer os detalhes sobre o acidente, mas, quando estiver de novo perto do fogo, tirará a mão. Não vai ser necessário lembrar com maiores detalhes a experiência anterior. Devemos assumir, portanto, que as experiências adquiridas numa dada encarnação são predeterminadas? Não. A alma autoconsciente só sabe possibilidades e probabilidades. A personalidade atual tem liberdade para agir. Caso contrário, os seres humanos nunca seriam nada além de robôs. A maneira como um indivíduo liquida seus débitos é sua própria escolha. É como se, neste exato momento, me mandassem embarcar num navio para Nova York. Meu destino é predeterminado. O tipo de vida que eu levo no navio é problema meu. O que está predeterminado é o meu destino. Nova York. Então tudo se baseia no plano divino, insistiu a mulher. O plano divino significa nascimento e morte, e só, respondeu Jascalos em voz alta e séria, que traía sua impaciência. Tudo mais é problema seu. Não vamos entender errado esta questão e presumir que o que acontece conosco é inevitável. Caso contrário, nos tornaríamos fatalistas absurdos e deixaríamos de ser pesquisadores da verdade. Predeterminado é o fato de que você desce para nascer, completar um ciclo de vida e, então, morrer. Isso não pode ser evitado. Tudo mais na vida baseia-se no que você trouxer de vidas anteriores e na forma como você escolher, na vida atual, desenvolver ou expressar isso. Repito, predeterminada é a nossa descida matéria depois de termos passado, pela primeira vez, através da ideia do homem. Então, por repetidas encarnações, nosso destino é voltar para o lugar de onde viemos. Esta é a regra geral das encarnações. Descemos a matéria com o objetivo final de ascendermos de volta à fonte. O tempo necessário para isso é problema nosso. Por que é necessário uma alma encarnar e depois voltar? Perguntei. Para entender, talvez, quem somos e adquirir autoconsciência. O Senhor quer dizer que no interior da monada sagrada não há autoconsciência? Há, mas não a reconhecemos. Deixe-me dar um exemplo simples. Suponha que você nasceu num quarto bem iluminado e que eu lhe pergunte, e você sabe o que é a luz? Acha que saberia? Por outro lado, se eu apagar as luzes ou levar para fora do espaço luminoso, você será capaz de saber o que é a luz. Como entidades eternas, não nos tornamos nada que já não sejamos. Entretanto, minha personalidade permanente, autoconsciente, que é a soma total de todas as encarnações pelas quais eu passar, desenvolve, ao redor do meu eterno existir, minha individualidade distinta. O existir e a individualidade não são idênticos. Eu existo, mesmo antes de passar pela ideia do homem. Uma vez que eu passe e adquira as experiências da matéria densa, estou em posição de entender Que existo. Portanto, o que nós ganhamos é individualidade dentro do Existia. tornamo-nos conscientes do nosso existir. Se este não fosse o objetivo último, a descida matéria densa, seguida pelos ciclos de encarnação, seria sem sentido. Na parábola do filho pródigo, Cristo revelou, de uma maneira oculta, à humanidade o propósito da sua existência. Cristo narra como um dos dois filhos decidiu sair do palácio do pai. Ele pediu sua parte da herança, para que pudesse sair e experimentar o mundo. Se não fosse parte do plano divino, o pai onisciente poderia ter recusado. Mas o plano era deixá-lo ir, sofrer as agruras, adquirir conhecimento e depois voltar. Foi dado ao filho o que ele pediu. Na verdade, a razão, o sentimento e um corpo material, ou seja, sua personalidade atual. Ele pegou a sua parte e saiu. Alguns podem chamar a saída do palácio e descida matéria de queda ou pecado. Prefiro chamá-la de experiência. Nesta nova situação, o filho fez mau uso da sua herança e, consequentemente, foi transformado num guardador de porcos. Na verdade, ele criou elementais, levou-os a pastar e se alimentou com o mesmo alimento, ou seja, com a expressão mais baixa da sua mente. Os porcos, na parábola, simbolizam os elementais que os homens criam, sem cessar. Um dia ele se rebelou e questionou a vida que estava levando. Ontro es porcos, o usia, no mundo dos elementais. Decidiu voltar ao palácio do pai, onde até os criados eram tio felizes. Ele pediu, e pai. Eu pequei. Faça-me um de seus servos. O filho deu um passo à frente. O pai deu 10. Onde está o castigo? Vocês notaram qualquer recriminação ou castigo na parábola? O pai abriu os braços, abraçou seu filho e o trouxe de volta ao palácio.
No lugar da punição, ele o recompensou colocando um anel em seu dedo, ou seja, o símbolo da eternidade. Vida é movimento. Quando giramos o anel em qualquer direção, não. Podemos parar. Não há começo nem fim. Só existe o movimento eterno, simbolizando a eternidade. O outro irmão, que nunca saiu do palácio. Vive no eterno presente. Ele não tem consciência da eternidade. Por outro lado, através das experiências do criador de porcos, o homem experimentou o tempo como passado, presente e futuro. O pai, de acordo com a parábola, enfeitou o filho pródigo com a roupa do seu irmão. Ou seja, o filho pródigo não perdeu nada do que ele tinha tido. O pai, então, matou o bezerro gordo, um símbolo do corpo material. O outro filho protestou. E o que o Senhor tem feito por mim, que tenho sido leal ao Senhor o tempo todo? Mas aquele filho, o arcanjo, nunca esteve dentro de um corpo material. Em tudo o que tenho é seu, meu filho. Respondeu o pai. Eu lhe pergunto agora, quem está em melhor situação? O arcanjo, que nunca pisou fora do palácio, que é bom, mas que não conhece nada mais? Ou o filho pródigo, que voltou e que tem tudo o que o outro irmão tem, mais autoconsciência? Considere isso um axioma. Em Teose, volta ao palácio, a situação do homem é muito superior a todos os sistemas arcangélicos. Portanto, numa análise final, não há nenhum castigo eterno. Há apenas a aquisição de experiência dentro da matéria, que nos revela nossa autoconsciência. Nas palavras de São Paulo, e morte, onde está sua vitória? Morte, onde está seu aguilhão? Quando Diascalos terminou sua análise da parábola de Cristo, os presentes fizeram outras perguntas sobre reencarnação, aparentemente um assunto de grande interesse para os presentes. Alguém perguntou sobre o aumento da população e reencarnação. Ele queria saber de onde vêm as almas novas. Diascalos respondeu, rapidamente, que há uma comunicação contínua entre os níveis noético, psíquico e o mundo de matéria densa. Seres humanos que nascem agora podem vir de outras dimensões da existência. Aqueles que morrem mudam-se para esses outros universos. Não devemos considerar isso um problema, ele disse, já que sabemos como acontece uma primeira encarnação, ou seja, pela passagem através da ideia do homem de uma emanação proveniente de uma monada sagrada. Este é um processo eterno e contínuo. Quanto tempo um ser humano fica nos mundos psíquicos antes de reencarnar? Eu perguntei. Os Rosacruzes afirmam que é por 144 anos. Outros dizem 50 anos, outros 500. Ainda outros insistem que leva 1000 anos até um novo nascimento. Eu digo que isso é bobagem. Não há tempo fixo. Trata-se de um assunto pessoal. Seide. Um místico, por exemplo, que permaneceu no mundo psíquico por apenas 10 meses antes de reencarnar. Quem decide? Perguntou alguém, quando alguém vai voltar. A Terra? Diascalos respondeu que, depois de algum tempo no mundo psíquico, quando o indivíduo já assimilou as experiências da vida anterior, ele chega a um ponto onde a vontade de ter mais experiências na Terra. Voltara a se manifesta. A pessoa, então, procurará um espírito afim, para encarná-lo. Diascalos disse que uma pessoa clarividente pode ver o espírito da entidade a se encarnar grudado na aura do provável pai ou da provável mãe, esperando a oportunidade de ser concebido. Ele, em geral, oscila entre as auras do pai e da mãe. O senhor está sugerindo, Diascali, indaguei, que quando se está no nível psíquico procura-se voluntariamente por alguém para encarná-lo? Naturalmente. Mas esses assuntos não são determinados pelos mestres encarregados das encarnações? Os mestres colocarão vocês, junto com outros, num cercado. Será, então, problema se eu encontrar uma casa para entrar. Suponhamos que, através dos séculos, você tem estabelecido íntima amizade com 40 ou 50 pessoas, cuja aura seja igual à sua. Você as ama. Elas poderiam fazê-lo seu filho. Onde quer que se acomode, você Terá entrar. Há seres tão unidos que sempre que são colocados no mesmo cercado se encontram. Mas há os que se unem às cegas, porque semelhante atrai semelhante. Está entendendo o que acontece? Imagine que tenhamos uma peneira de vime, cheia de furos de tamanhos diferentes. Quando? Colocamos nela vários objetos e sacudimos bem. Os que são maiores que um determinado furo ficarão em cima, outros passarão por ele. O esque? Ficarem tentarão encontrar outro furo por onde passar. É possível que um grande amor entre indivíduos, desenvolvido através dos séculos, crie fortes atrações magnéticas, de forma que duas almas passem através do mesmo furo. Esse processo de encarnação é um assunto muito complexo, que requer estudo cuidadoso. Pelo que o senhor diz, parece que, até certo ponto, é responsabilidade nossa encontrar o furo apropriado por onde passar. Acrescentei. Claro, supondo-se que o karma lhe permita fazer isso, a escolha é sua. Você pode decidir passar por qualquer dos furos cujos tamanhos lhe sejam apropriados. Preste atenção a este ponto. Entre todos os milhares de furos, você poderá passar por, digamos, apenas 200. E natural que, entre os 200, você passe pelo furo que esteja mais próximo quando a peneira for sacudida, com o qual você tenha semelhanças, onde as vibrações sejam iguais, e o karma semelhante. Mas o furo escolhido pode nos causar problemas. Comecei a falar. Isso é outro assunto. Nós, com certeza, temos problemas. Mas as vibrações combinam. Temos de pagar nossos débitos juntos. Não podemos evitar os problemas. O plano divino é semelhante. Todas as encarnações que eu estudei mostram que a lei funciona sem clemência. Não é possível transcendê-la. ¿Por qué combinamos? Combinamos no. Que se refere a dar e receber. Pode ser que tenhamos algumas tarefas do passado a completar, que devem vir à tona para nos atormentar, a fim de que possamos evoluir. ou para, involuntariamente, atormentar. Outros, para que estes, assim como nós, evoluam. Você pode dizer, por exemplo, e o que tem em comum com este progenitor deprimente? E opressivo. Ou, se você for um progenitor, porque ele tinha que vir para nossa família e nos tiranizar, a nós, pessoas tão boas. Você entende agora? É o dar e receber, dentro do karma.
É também possível para o mestre do karma segurar alguém e colocá-lo no furo certo porque pode ser melhor para a pessoa pagar os débitos desta forma. Agora, como esses 4 mestres do karma trabalham, eu não sei. 4. Eles são os mestres dos 4 elementos. São entidades arcangélicas eternas, leis. São uma certa classe de Miguel, uma certa classe de Rafael, uma certa classe de Uriel e uma classe de Samael. O.S. Yamael. São os que nos dão o significado do mal. Temos Satanás através deles. Todos os 4 cooperam quanto ao lugar onde um indivíduo irá encarnar. Eles tecem seu corpo psiconoético. É muito difícil para nós entendermos como trabalham através das células, do magnetismo, da energia. É uma questão complexa, o modo como um ser fica coado, preso nesse redemoinho que o traz de volta à Terra. Que argumentos racionais o Senhor poderia nos apresentar a favor da reencarnação e que prova o Senhor tem de que não se trata de uma ilusão, mas de uma realidade? Indaguei. Antes de mais nada, argumentos religiosos históricos que, embora não sejam por si só provas, comprovam a ideia de reencarnação. Segundo, há casos que mostram claramente que a reencarnação é uma realidade e não uma fantasia. E a terceira e melhor prova da realidade da reencarnação de um indivíduo é quando ele desperta para lembranças de vidas passadas. Mas vejam um argumento por vez. Em nosso mundo, um grande número de pessoas, quando não a maioria, aceita a reencarnação como um fato. Na maioria das religiões do planeta, a reencarnação é claramente aceita, ou está implícita. Nas Tradições esotéricas do budismo, taoísmo e hinduísmo, a reencarnação é dada como certa. Para aqueles que entendem o Islão, e eu me refiro aos sufis, a reencarnação também é uma realidade. Nas religiões orientais, claro, a ideia de reencarnação é aceita com muito maior facilidade porque, nelas, há um contato direto maior com as esferas psíquicas. Ao contrário do que acontece nas sociedades ocidentais, há um contínuo contato, no Oriente, com os que já se foram e com as entidades que vivem em outras dimensões. Portanto, eles estão mais atentos às realidades dessas dimensões. No cristianismo, a reencarnação foi amplamente aceita até que os padres da igreja a retiraram das escrituras. Diascalos continuou, explicando que a ideia da condenação eterna é uma doutrina cruel e tirânica, preparada pelos padres para aterrorizar os crentes e fazê-los submissos. Desta forma, uma pessoa tinha uma única oportunidade de obter o reino de Deus, e só poderia fazê-lo submetendo-se à autoridade da igreja e do clero. Essa doutrina é, ao mesmo tempo, uma idiotice e um insulto ao Deus misericordiosíssimo, que os padres louvam em suas igrejas. Sabemos que até os cristãos ortodoxos aceitavam a reencarnação. Encontramos tais ideias nos trabalhos de Orígenes e de muitos outros. No Próprio Novo Testamento, dentre as coisas que sobreviveram à censura do clero, ouvimos Jesus Cristo perguntando a seus discípulos: e quem dizem ser o filho do homem? E eles respondem: em Elias ou um dos profetas que veio dos mortos, ou seja, reencarnação. Cristo poderia ter-lhes dito: e o que estão dizendo é bobagem, isso não existe. Em vez disso, ele respondeu que, na verdade, era Elias, mas eles não tinham reconhecido. Eles perguntaram a João Batista se ele era Elias. Muito corretamente, ele respondeu: e eu não sou Elias. Agora sou João. E quem é você? Eles perguntaram. E uma voz que clama no deserto. Ou seja, uma situação semelhante àquela na qual o próprio Elias se havia encontrado no deserto. Vemos em João Batista as características de Elias, com as mesmas virtudes e as mesmas fraquezas. E o que o Senhor me diz da Epístola de São Paulo aos Coríntios, quando ele disse que seus filhos os precederam? Isso implica a Ideia de reencarnação? Entretanto, a melhor prova sobre a realidade da reencarnação do que recorrer às escrituras. Não é uma prova quando uma criança, de repente, começa a falar fluentemente uma língua estrangeira sem jamais tê-la estudado. Além disso, não é uma prova quando ela afirma ter sido uma outra pessoa, cujos parentes foram localizados. Há inúmeros casos como esses, muito bem documentados. E uma prova ainda mais evidente para o pesquisador da verdade é quando ele, afinal, consegue entrar em seu subconsciente e se torna ciente de suas próprias vidas passadas. Acredite em mim, não há maior prova do que esta. Porque nós todos não nos lembramos das nossas vidas passadas? Perguntou alguém. Você não se lembra para o seu próprio bem. É parte da misericórdia divina, para que tenha a oportunidade de progredir no seu caminho sem permanecer vinculado a velhos hábitos e desejos. Imagine, por exemplo, que, em sua vida atual, um indivíduo tenha uma conduta impecável. Ele alcançou um certo ponto em sua evolução onde o álcool não representa um problema para ele, como representou em encarnações anteriores. Dentro da memória universal, entretanto, a parte alcoólatra dele está viva. Se tais memórias forem despertadas nele nesta encarnação atual, ele poderá regressar ao seu velho hábito e se tornar, de novo, um alcoólatra. O próprio Cristo afirmou isso, quando disse que todo aquele que colocar a mão no arado deverá olhar para frente, para o suco a ser criado, e não para o suco já feito pelo arado. Diascali, quando o Senhor diz que a parte alcoólatra ainda está viva, o Senhor está sugerindo que ela existe como um elemental? E é possível para um mestre fazer contato com tal elemental? Perguntei. Tudo que foi impresso na mente universal sempre existirá. Imagine, por exemplo, que eu queira entrar em contato com um mestre que viveu há 4.000 anos, digamos, que tenha vivido no Egito, com o nome de Razada. Desde aquele tempo, a entidade que se manifestava como Razada já encarnou mais de 25 vezes. Neste momento, Razada está vivo ou ele é uma entidade morta? Razadat, Assim. Como todas as suas outras encarnações, está vivo dentro da memória Universal. Subconscientemente, estamos ligados a todas as nossas encarnações e qualquer encarnação que trouxermos à consciência é uma entidade viva. Razada está vivo porque a entidade da qual ele emanou está viva. Sócrates pode ter encarnado muitas vezes. Talvez esteja vivo hoje, em outro corpo, numa cultura diferente, com um nome diferente. É possível, entretanto, trazer Sócrates do agregado da memória universal e até semi-materializá-lo na nossa frente e conversar com ele, sem levar em consideração que a entidade que se havia encarnado como Sócrates possa, hoje, estar em outro corpo. É possível, perguntei, que Sócrates haja e fale do mesmo modo que a entidade que um dia foi Sócrates, mas que atualmente é outra pessoa? Não.
Você deve ter em mente que o Sócrates da memória universal é um elemental vivo e não um ser humano. A autoconsciência que era Sócrates não está mais lá. Se eu trouxer Sócrates e conversar com ele, ele terá a inteligência e o conhecimento do Sócrates daquele tempo. Ele não poderá oferecer mais do que Sócrates satia durante sua vida. E o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó não é um Deus dos mortos, mas dos vivos, disse Cristo. Quantos você acha que entenderam o que ele quis dizer? Ele não se referia às almas autoconscientes dos patriarcas, mas às personalidades então autoconscientes. Jascali, continuei. Quem pode despertar um elemental? De uma encarnação passada? Ou a própria pessoa ou um mestre? Entretanto, os mestres, em geral, relutam em falar sobre as vidas passadas, caso contrário despertariam velhas fraquezas e hábitos. Jascalos, então, explicou que um mestre pode ler as vidas passadas de uma pessoa como lê as páginas de um livro. Ele o faz sintonizando em sua consciência com o elemental da vida passada da pessoa e experimentando os sentimentos e pensamentos daquele elemental. Se as antigas encarnações não estivessem mais vivas, tal feito seria impossível. As páginas do nosso livro de encarnações não são páginas mortas, mas elementais vivos, disse Jascalos. Quando, então, podemos ter lembranças de vidas passadas sem que haja perturbação da atual personalidade autoconsciente? Perguntei. Cada pesquisador da verdade aprenderá como fazê-lo, vagarosamente e até que a memória total seja recobrada. As lembranças virão, à medida que a personalidade atual autoconsciente estiver em melhor sintonia com a personalidade permanente. Então, como bons atores, seremos capazes de nos lembrar dos papéis que representamos. A terra é o teatro onde cada um de nós representa vários papéis a fim de aprender e progredir rumo à perfeição. Quando olhamos para trás sem sermos perturbados pelo que vemos, é a hora e é seguro lembrar. Antes de podermos lembrar com segurança, deveremos, primeiro, transcender a ideia do bem e do mal. Enquanto isso, a divina misericórdia fechou a porta das lembranças passadas para nos dar uma oportunidade de continuarmos em nosso caminho, sem a interferência de imperfeições e de fraquezas passadas. O Senhor disse que nossas encarnações passadas são elementais, vivos dentro da memória universal. Sendo assim, é possível contatar um elemental da encarnação passada e efetuar mudanças em seu comportamento? Deixe-me responder a sua pergunta contando a você sobre uma experiência pessoal nesta vida. Há alguns meses, eu queria me observar, dando uma palestra no mundo psíquico. Lembro-me de que meu mestre, Johanna, me disse, e você dará a palestra, e, ao mesmo tempo, não será você. Então me retirei, sentei-me confortavelmente, por assim dizer, e ouvi minha palestra. À medida que me observava, percebi alguns erros que fiz. O mestre me havia apresentado, com precisão matemática, o elemental de mim mesmo, da maneira como eu havia dado a palestra no mundo psíquico há meses. Era como se fosse uma gravação de mim mesmo numa fita de vídeo. Será que eu poderia intervir e corrigir, no momento em que percebi o meu erro? Não. Eu não tinha o direito ou o poder de acrescentar ou subtrair coisa alguma. Naquele momento, eu estava simplesmente sintonizado com a pessoa que dava a aula, o elemental de mim mesmo. Revivi a aula como um observador. Alguma outra pessoa além de mim poderia ter ouvido a mesma palestra se tivesse se sintonizado com aquele elemental. É possível, entretanto, eu criar um novo elemental de mim mesmo e fazer as devidas correções. Isso é diferente. Mas o que quer que seja impresso não poderá ser apagado, e o que for impresso está vivo. Talvez isso pudesse nos oferecer uma explicação do significado de inferno e paraíso. Um elemental de mim mesmo pode existir num inferno feito por ele mesmo, o qual é capaz de afetar e tiranizar a personalidade atual, quando esta não houver transcendido seus problemas passados. Este é, mais uma vez, o motivo pelo qual a misericórdia divina fechou a porta que dá para o passado, a fim de que não sejamos adversamente influenciados pela nossa própria vida como elementais, a qual deixamos para trás em um inferno ou um paraíso. Entretanto, devemos ter em mente que a personalidade atual está sempre ligada, através da lei do karma, à sombra viva do passado. O assunto que escolheram hoje, concluiu Jascalos, é inexaurível. Espero que nossa discussão tenha dado a vocês algumas ideias básicas sobre a natureza dos mundos psiconoéticos.